Muito bem, gente, estamos ao vivo agora nesse momento pelo YouTube do Enem 365 via StreamYard. Eu estou com os meus dois blogueirinhos preferidos da medicina aqui. Essas duas pessoas são musos, um muso e uma musa, né, da média. Galera, se você está chegando pelo nosso canal pela primeira vez, o Enem 365, já te inscreve, a gente tem vídeos todas as semanas, 2 vídeos por semana aqui, orientando, organizando as coisas para o Enem. Tá? Se você já conhece aqui, você já está inscrito possivelmente, e é um prazer que você esteja aqui com a gente. A gente vai estar falando ao vivo, eu estou aqui com eles. A primeira dica já, sigam o Lucas e sigam a Grazi nos seus Instagrams. Eu que sou velho e trabalho no YouTube ainda, né? Eles são jovens hoje trabalham no Instagram, são Instagrammers. E então, assim, ó, mais ou menos. Mas e aí, mas a Grazi é grande no Instagram, o Lucas também. Aliás, o Lucas também tá com um podcast, né? Tá com vários projetos. Deixa eu começar falando com vocês aí, porque a galera que tá chegando e tá nos vendo, ou ao vivo, ou depois, a galera tá nessa coisa de querer estudar, falta 6 meses, um pouco menos, na verdade, para o Enem, né? E aonde que eles podem acompanhar vocês? Vocês estão sempre dando dicas, né? Grazi, boa tarde primeiro, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, gente? Assim, a rede que eu mais uso hoje em dia é o Instagram mesmo. Ali que eu coloco os conteúdos, ali que eu coloco os meus textos. Então, vocês podem me encontrar ali, podem me mandar mensagem também. Procuro responder logo. E eu utilizo mais o Instagram mesmo hoje em dia. Isso aí. Luquinhas, aonde que as pessoas podem te encontrar? Então, o meu meio principal hoje, meu veículo principal, ele é o Instagram, o @LucasLongLong, que deve estar aparecendo aqui. Mas eu também tenho um podcast, o LangoneCast, lá no Spotify você pode ouvir. Lá no meu Instagram tem os destaques, lá com os links de todos os episódios para você. Tá certo? É um conteúdo mais longo, em que eu entrevisto uma galera, falo aí de vários assuntos, tá certo? Tem também o meu Telegram, que também está lá na bio do meu Instagram, e lá no meu canal do Telegram você vai ter acesso não só aos meus posts primeiro, como eu coloco alguns conteúdos que funcionam melhor lá no Telegram, podcasts exclusivos, áudios, textos, enfim. E tem também o meu Twitter, cara, que eu uso mais para fazer alguns posts para o Instagram e para fazer algumas bobagens também. É o mesmo arroba no Insta, que está aparecendo aqui embaixo. E é isso, cara. Em breve eu vou lançar em vários projetos. Eu sou um blogueirinho alucinado, cara. Eu sou um blogueirinho alucinado. Cara, eu não sei se pra ti aí, Grazi, também chegou o robozinho do Lucas. Gente, o Lucas aparentemente deu uma falha, mas eu vou já dizer, tá tudo aqui, ó, tá aparecendo aqui para vocês, logo aqui, ó, no meu dedinho aqui, ó, o Instagram, tá tudo ali, o Telegram, o cara é um octopus, né? Eu tenho Telegram, Instagram, Polygram, né? Não sei o que, Milgram. Tudo que termina em gram e alguma coisa, o rapaz tem. E, gente, eu fui mal educado aqui, mal organizado, porque eu não orientei vocês do seguinte, ó. Esses dois queridos aí, eles. Por que eu convidei eles? Porque eles são pessoas que eu conheço. A Grazi teve aula presencial comigo. O Lucas acho que assistiu só uma palestra comigo e depois teve aula pelo Mundo Edu comigo, né? Mas esses dois queridos aí, eles são pessoas que estão cursando medicina agora, tem uma caminhada de estudo, e são pessoas que depois de passarem, a Grazi passou na FURG, os dois passaram via Enem/Sisu, né? A Grazi na FURG, o Lucas na UFSM, e esses dois aí, eles ficam ajudando a galera, isso que é muito massa. Eles ficam dando dicas, eles ficam organizando, ficam orientando. O Lucas faz lives, faz vídeos ali no Instagram dele, naquela parte do IGTV. A Grazi também, agora eu vi que tem IGTV, tem Stories, tem tudo, né? 100 mil coisas. Então, por isso que eu convidei eles, porque eles são realmente especialistas em Enem. Eu sou um tiozão que dá aula há 20 anos, né? Gosto de conhecer, etc., mas eu não passei. Eu fiz Enem, gente, você sabe, eu fiz Enem em 97, quando inventaram, tá? Eu tava saindo da escola naquela época. Não valia nada. Não valia nada. Não, e gente,
tudo mato e era assim, ó, era para ver se tu conseguia fazer 1 mais 1. A redação era ver se tu acertava o plural. Era uma coisa assim, ó, muito banal. O Enem que a gente conhece hoje é de 2009 para cá, criação do SISU, que daí se tornou uma prova complexa e tal. Mas, enfim, tem uma galera aí que agora tá pensando, nem se deu, tem gente que não se deu conta como foi, o Enem foi empurrado para o ano que vem. Até eu já vou dizer, de uma forma um tanto quanto até injusta a data, eu acho ela arbitrária ainda, mas enfim, nós não estamos discutindo a data, a gente está pegando o que está pronto, né, e lidando com a realidade que a gente tem, né, tá ali a data, não adianta, se a gente quiser ficar reclamando da data, agora a gente vai estar perdendo tempo reclamando da data. E muita gente não se deu conta, faltam 6 meses, menos de 6 meses para a prova do Enem. E, gente, nesses 6 meses, o que dá para a gente organizar, o que dá para a gente fazer? E por isso que eu convidei vocês dois, né, para a gente falar o que dá para fazer, quais as dicas principais de estudo, cronograma, simulado, refazer provas, redação. A Grazi, que ela é uma perita praticamente em redação do Enem, né? Porque sim, a gente tem a professora Jandira, que é uma professora muito grande, professora de redação, renomada, conhecida, e a Jandira leva a Grazi para as palestras, né? Da palestra, da curso com a Grazi. Sim, a Grazi é o modelo de redação da Jandira, né? Então, veja bem o tamanho da menina, né? É que então, ela acompanhou desde o início, né? Ela chegou, isso é legal. Ela acompanhou todo o processo e ela viu a minha evolução, então por isso que ela sempre me chama. Ela sempre diz isso também. Sim. Enquanto o Lucas, o Lucas, claro, para passar no Enem tem que ser forte em todas as áreas. O Lucas é um cara que eu sempre vi muito mais na matemática, né? Nessas áreas, até porque ele praticamente teve um caso com o Juca lá em Santiago, né? O meu amigo, o professor Brilmar, dono do curso ideal, onde o Lucas andou estudando lá, e cara, os dois andavam para cima e para baixo. O Juca ia no mercado e levava o Lucas junto, né? Levava, não sei quem pagava a conta de quem, mas enfim, gente, só para falar, eles aprenderam, né? Conseguiram saber técnicas e pegar algumas manhas. Eu começo, deixa eu começar com a ladies first, né? Vamos começar. Grazi, algumas dicas assim, tipo assim, ó, não precisa aprofundar nada por enquanto, né? Algumas coisas básicas, faltando 6 meses. Vamos arredondar que faz 6. O que dá para a galera fazer agora? Agora não adianta tu querer estudar todo o conteúdo, aprofundar demais. Eu acho que tu tem que ter um panorama dos principais conteúdos que caem, que vão ser certos, que vão cair. E tu ter uma organização de estudo, assim, uma rotina determinada. Quais matérias eu vou estudar, que conteúdo que eu vou estudar. E cronometrar isso também, refazer prova, eu acho importante nessa reta final também. Escrever bastante redação e entregar para uma professora, para um especialista corrigir. Hoje em dia tem muita tutoria de redação também, com alunos que já passaram. Então eu acho que nessa reta final é uma boa, assim. Não é bom se aplicar demais, né? Querer estudar demais o que não estudou anteriormente. Exatamente. E você, Luquinhas? Eu não tô. Lucas. Primeiro, só fazer um teste. Tá dando para ouvir minha voz? Sim. Tá, robozinho, não tá. Não tá 100%. Fala mais devagar, Lucas, que acho que tá dando um lagzinho aí, alguma coisa. Tá, eu sou um cara que eu costumo falar muito rápido às vezes, entende? Então eu vou jogando muita informação. É o seguinte, cara, faltando menos de 6 meses, sabe? Eu digo assim, o seu prazo não é de 6 meses simplesmente pelo fato de que você não vai aprender um conteúdo que você não sabe faltando 1 dia, 2 para a prova, entendeu? Então você tem que estar pronto antes, sabe? E trabalhando com estar pronto antes, é interessante que você saiba separar os momentos do estudo, tá certo? Então, assim, quem ainda não viu todo o conteúdo, corre atrás disso, tá? Corre atrás disso. Só que é o seguinte, cara, não adianta tentar abraçar o mundo com as pernas também, entende? Eu tenho matéria atrasada até hoje, tá? Para que vocês fiquem tranquilos. Eu tenho matéria atrasada do colégio até hoje, sabe?
Só que é o seguinte, você precisa ter noção de como está o seu conhecimento, entende? E como é que você vai ter noção de como está o seu conhecimento? A partir de acertos em provas anteriores. O Enem 2020 vai ser similar ao Enem 2019, vai ser similar ao Enem 2018, entende? Então, assim, se você, a essa altura do campeonato, tiver um número bom de acerto nessas provas, você pode ficar tranquilo, de certa forma. Se você não tiver, está na hora de correr atrás. Agora, o fato é o seguinte, quem ainda não começou a fazer as provas anteriores do Enem, cara, começa agora, porque você devia ter começado há muito tempo. As provas do Enem, elas vão servir para dar o seu diagnóstico de como que você está. Não vem com essa de que tipo, vai acertar 30 questões no chute, porque não tem como isso não tem como, sabe? E também serve para que você perceba aonde que você não tem proficiência, quais são os conteúdos que você precisa dominar, entende? A essa altura você já sabe muita coisa, mas ainda está na hora de buscar, de repente, aquilo que vai ser o algo a mais, entendeu? Para passar ali de 35 para 37 questões, de 40 para 42, isso já faz uma diferença. Então, acho que tem que começar a fazer isso agora. Olha só, em cima do que o Lucas falou, de refazer provas, tem uma coisa que é interessante a gente observar. O ideal do exame, por isso que o nome é Exame Nacional do Ensino Médio, o ideal é que a gente estudasse no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e a gente sabe que a gente não vamos mentir para ninguém, né? São pouquíssimas as pessoas que fazem isso. E muita gente vai correr atrás só na última hora, de fato. Então, o que a gente está falando é um exame, é complexo, a prova é complexa, é o conteúdo de 3 anos, não é fácil pegar o conteúdo de 3 anos, por isso eu acho que tem algumas coisas que são preciosas. A Grazi falou, tem que pegar os principais conteúdos. Gente, dá um Google aí, tu vai encontrar em vários sites, o pessoal já separa os principais conteúdos aí, o pessoal já... as tabelas. Então, assim, ó, é tranquilo. Só que também não dá para se iludir e pensar que, então tá, vou pegar 10 conteúdos. Normalmente as tabelinhas trazem os top 10 conteúdos. Vamos supor que você tenha top 10 de matemática. Talvez tenha ali 10 questões que você vai estudar e as outras 35, meu velho. Da onde? Por isso que é essencial que também você estabeleça um entendimento da prova. Não façam as provas antes de 2009, aquelas lá não são parâmetro. Por isso que o novo Enem ele adentrou em 2009 e desde então é que vem se constituindo essa prova bastante complexa. E, inclusive, é interessante também que a galera observe que tem as outras provas que são a segunda aplicação, o Enem Libras e o Enem PPL. São todos no mesmo padrão, no mesmo modelo. Então, vejam vocês, por ano, por exemplo, só para citar matemática, né, para fechar um número mais certo, porque matemática é uma prova inteira, são 45 questões, matemática produz 45 vezes 480 questões por ano no Enem. Porque tem a primeira aplicação, tem segunda aplicação, PPL e Libras. Cara, só em matemática, se for lá, buscar as questões do ano passado, no próprio site do INEP tem... tu vai pegar 180 questões. E aí tu multiplica por 10 anos, tu tem 1.800 questões de matemática. Dá para se entreter, né? Dá um bom entretenimento. E fora os simulados que tem vários cursos que lançam simulado e estão disponíveis na internet, né? Tem gente, tem uns cursos aí, tipo Poliedro e tal, que eles fazem simulado e depois eles disponibilizam alguns grátis. Eu estou falando isso muito preocupado com a base de quem estuda no Brasil, que são os estudantes do ensino público. Porque, em tese, se tu está fazendo um cursinho, os cursinhos eles não estão tendo aula presencial, mas estão tendo aula online e estão orientando. Agora, se tu é do ensino público, como é que tu vai fazer a maldita prova do Enem se tu não está tendo aula? Né? Então, as pessoas também batem o pavor, não, gente, ó, já vai separando, vai usando da inteligência, né, e da tranquilidade, e afinal de contas, a gente está vivendo um negócio que ninguém escolheu viver, né, uma pandemia, ninguém escolhe viver, então a gente tem que se virar com aqueles instrumentos que a gente pode. Então vai no site do INEP, pega as provas. Uma coisa que é importante que vocês estavam falando ali, eu não sei se, acho que a Grazi comentou, cronometrar o tempo. Porque a gente não dá para achar que tu vai ter 10 minutos para fazer cada questão.
Então, a gente tem perto de 3 minutos por questão, na média, para resolver. Então, cronômetro... E técnica também, né, de fazer a questão. Aquela questão que vem o textão, tu olha antes o enunciado, depois tu vê se tu tem que ler o texto, ou se ele tá ali só para te distrair, né? Sim. Fazendo prova. Isso. Na prova do Enem, muitas vezes o texto é importantíssimo, mas tem vezes que eu sempre recomendo em história, por exemplo, para a galera, olha ali, se tiver lá, tem um texto desse tamanho assim, ó, quem sabe história, quem estudou, quem lembra mais nomes, tem lá assim, ó, tem lá escrito Concílio de Papa Urbano II, Concílio de Clermont. É o concílio que eles chamam as cruzadas. De repente, tu olha lá nas respostas, tá lá cruzadas. Aí tu não precisa te preocupar em ler um texto, claro, depende do que tu já sabe também, por isso é importante o conhecimento prévio, e a prova do Enem não é só uma prova interpretativa, que tem gente que imagina que vai interpretar e vai lá e vai destruir a prova. Não funciona dessa maneira, tá? Tu tem que ter conhecimento prévio, mas é importante isso, refazer as provas, né? Cronometrar o tempo, né? E deixa eu começar com o Lucas agora. Lucas, matemática, que é uma área bastante complexa e que a galera tem dificuldade. Não dá para querer pegar um top 10, né? O que fazer para tentar abarcar o máximo de conhecimento de matemática e principalmente na hora da prova, assim, para não perder tempo com aquelas questões lá que a galera não tem como saber o que é difícil, o que é médio, o que é fácil, né? Durante a prova para aplicar no TRI. Mas como é que tu vai fazer para não te embananar no tempo? É muito complicado, né, a prova de matemática com a relação do tempo, né? Sim, a prova de matemática, ela traz essa complexidade. Às vezes a prova de matemática em si, ela não é difícil, mas ela é difícil de você fazer em 2 horas, sabe? Talvez se tivesse 4 horas para fazer, beleza. Porque é a única prova do Enem que tem só uma matéria daquela prova, sabe? Linguagens você tem português, literatura, você tem inglês, dentro de humano você tem 4 matérias, dentro de natureza você tem 3, sabe? Mas a matemática, ela vai pegar só ela. Então é o seguinte, cara, não dá para fugir do seguinte, fazer muitas questões, mas não é fazer questão adoidado, não. É você ter uma diligência no que você está fazendo, sabe? Eu sempre digo assim, se possível, pega um livro inteiro de matemática, ou a sua apostila, ou, cara, tem a apostila PDF, lá no meu drive de conteúdos, que tá lá o primeiro link do meu Telegram, o meu drive. Lá tem um monte de apostila para você estudar de graça, à vontade, melhores apostilas em PDF estão lá. Cara, pega e faz inteira, cara. Pega e faz assim, capítulo 1 até o último capítulo. Faz todos os exercícios, treina em todos os cenários, cara. Porque é o seguinte, matemática é muito difícil de você ficar proficiente rápido, porque existem muitas formas de abordar. Então, quem fala assim, eu demoro para aprender matemática, ou eu não consigo. Cara, às vezes você só está julgando o ritmo de uma matéria pelo ritmo de outra, entende? É muito diferente você estudar humanas e exatas, porque é o seguinte, cara, quando eu falo para você de humanas, eu estou falando de fatos, entende? E não tenho que inventar, a verdade é uma só, sabe? Agora, quando eu falo de logaritmos, por exemplo, eu com uma propriedade dos logaritmos, que tem mais de 10 propriedades, com uma propriedade eu faço uma centena de questões. Então você imagina a complexidade de cenários que você vai estar inserido. Então é o seguinte, cara, você foi hoje para a aula, assistiu a aula de logaritmos, chegou em casa, fez uma bateria de exercícios e corrigiu as questões erradas, você não aprendeu logaritmos. Você vai precisar de muito tempo estudando aquilo para adquirir proficiência e dominância, ao ponto de você poder dizer, não, nenhuma questão de logaritmos me bota medo. Cara, isso é uma coisa que eu até falava com o Juca. O Juca é um professor de matemática que tem 20 anos de experiência. Ele falava assim, cara, eu com toda a minha experiência, às vezes tem questões que me apertam, sabe? Porque é muitas coisas diferentes para você poder ver, para poder experimentar, sabe? E assim, você é um aluno fazendo a prova. Uma prova de 45 questões é elaborada por centenas de professores, quando a gente fala do Enem, sabe? Então você é uma mente lutando contra centenas, entende? Então não tem como fugir de um estudo muito pesado, entende? Agora é o seguinte, o que nem o professor falou, não existe isso de top 10 mais conteúdo. Porque é o seguinte, o Enem estava vindo muito nessa pegada e percebeu que os alunos estavam vindo com essa estratégia.
entendeu? Então, ele vai querer estar sempre na sua frente no sentido de dificultar as coisas. Então, é o seguinte, dizer assim, botânica nunca cai em biologia. Ninguém estudava botânica. 2018 caiu um pouquinho, 2019 choveu. Quebrou as pernas de todo mundo, cara. Todo mundo dizia assim, biologia é a matéria mais fácil da ciência da natureza do Enem. Só cai ecologia. Cara, ano passado, a questão mais difícil de biologia, ela foi a questão mais difícil da prova de ciência da natureza. Foi a questão do DNP, que era sobre uma substância lá. E aí ela descrevia o funcionamento do DNP, cara, com assim, uma descrição tão perfeita como é os meus livros de bioquímica da faculdade, entendeu? Ela descrevia o funcionamento de uma droga no seu sistema, sabe? E aí aquilo, para um aluno interpretar, era muito difícil, porque não é que o conhecimento estivesse além do que é a sua capacidade, mas você precisa ter uma certa alfabetização científica para pegar aquilo, sabe? E aí vem aquilo que o Bussunda falou, às vezes é conhecimento prévio, entendeu? Eu sabia o que era o DNP, entendeu? Por estudar isso dentro de um hobby meu, que é o fitness, que é a musculação. DNP é uma substância que é utilizada para emagrecimento, é uma substância perigosa, entendeu? Então eu sei que aquilo ali, em palavras curtas, aquilo ali derrete a sua gordura, entendeu? Sabe? E assim, é perigosíssimo, mata, tá? Mas tinha lá a alternativa a respeito de derreter gordura. Só que no texto estava falando sobre oxidar moléculas a partir de determinadas ligações e tudo mais. E na matemática é a mesma coisa. Matrizes. Caiu uma vez em 2012 para nunca mais. Todo mundo diz assim, caiu uma questão em 2012, não vou estudar isso aqui. 2018 voltou a aparecer, 2019 voltou a aparecer, sabe? Então, assim, eu acho que não dá mais para negligenciar conteúdos, embora a essa altura do campeonato seja válido você ver aquilo que é mais importante e aquilo que é figurinha carimbada. Cara, vou dizer para você, não existe prova do Enem que não vai te cobrar interpretação de texto, não existe prova do Enem que não vai te cobrar matemática básica, então não existe prova do Enem que não vai te cobrar o básico do conhecimento de ciências e de humanas, entende? Isso é vital para você, sabe? Você precisa conhecer a sua prova. O Enem é muito diferente da SpaceX, por exemplo, ou do que é o vestibular da URGS, entendeu? Em termos de abordagem, sabe? Então você precisa saber aonde que você está pisando. E é o seguinte, eu digo para você, às vezes você reprovar em um vestibular não significa que você vai ser reprovado e não vai conseguir passar no seu curso. Como é que eu vou dizer isso? Eu acertei, cara, em 2019, 149 questões no Enem, sabe? Você olha isso é um número alto, você diz, nossa, esse cara, ele manja do conteúdo do ensino médio. Cara, o vestibular da URGS, que era, 2 meses depois do Enem, eu fui muito mal. Eu não acertei 50% do vestibular, entendeu? Porque o meu foco nunca foi URGS, entende? Então, às vezes, você não se dá bem com o estilo de prova, sabe? Você precisa descobrir aquilo que é melhor para você e encaixar de acordo com as cartas que você tem mais chance de ganhar. Tem que ter estratégia. Eu acho que é por isso também que é importante isso de fazer e refazendo as provas, que a gente estava falando, que a Grazi ainda falou antes. Talvez não tanto para a gente tirar um top 10, acho que é importante a gente pegar essa referência, mas a forma de cobrança da prova. Porque realmente, como o Lucas falou, cara, qualquer pessoal que estuda para concurso militar, as provas militares, elas são muito pontuais, ou tu sabe ou tu não sabe. A prova da URGS, ela coloca uns dados que às vezes nós, professores, temos uma dificuldade ali em saber se aquela data está certa ou se eles estão querendo sacanear na data. O Enem não vai te sacanear na data, não vai te sacanear, por exemplo, no nome de um carinha, mas é uma prova que tem um conceito distinto, né? E esse conceito, inclusive, que é o conceito para se inserir no TRI, na teoria de resposta ao item, e ter uma questão mais complexa ou menos complexa. Então, é muito importante para quem vai fazer o Enem estar focado em cima das provas anteriores. Eu até vou dizer mais, eu tenho eventualmente críticas a alguns sistemas que tem no Brasil, esses sistemas de ensino, que alguns eles inventam uma prova, inventaram ano passado um desses sistemas, eu vi, fez uma prova muito parecida com a FUVEST, e eu disse ainda para alguns alunos, o Enem não é a FUVEST. O Enem não vai ser uma prova. Porque o governo tinha falado que ia mudar a prova, não sei, não. Mas tem um banco de questões, e como o Lucas falou, centenas de pessoas fizeram aquelas questões dentro de um molde para ser o Enem, né?
E tem um banco enorme de questões lá. Só que a gente não tem como saber o que mais cai. Por exemplo, regime militar e Vargas eram assuntos recorrentes demais na prova do Enem, não apareceram no ano passado. Agora, a gente sabe como é o padrão de cobrança da prova, né? Daí não importa se é Vargas, se eles vão cobrar Grécia, se eles vão cobrar não sei o quê. É um padrão que eles têm, é um sistema, é uma forma de enxergar o conteúdo Enem, que é só do Enem, que não é da URGS, que não é da FUVEST, que não é da SpaceX, que não é de nenhum outro, tá? E isso incomoda, inclusive, muita gente, porque é isso que tu falou, né, Lucas? Tu vai, detona no Enem e chega lá na URGS achando que vai sair de rei da URGS e... Se tu não passa no Enem, tu tava chorando até hoje, né? Se sentindo mal porque não foi bem na URGS, né? Grazi, aproveitando isso, e a redação, qual é o que muda muito, assim? Eu tô forçando a redação porque eu sei que tu é... Primeiro que tu escreve super bem, né? E segundo porque tu é a musa da Jandira, né? Então, o que tu daria de dica assim, ó? Claro, tem que treinar, como tu falou, tem que mandar para especialistas. Hoje isso é bacana que tu falou, né? Tem um monte de gente no Instagram mesmo, nas redes, que já é gente formada que está ajudando. Isso é bacana. Eu tenho uma colega que ela tirou 1000 na redação e ela dá tutoria também. Então, tem bastante isso agora, sim, né? Sigam a Grazi para a Grazi lá indica depois a colega, né? Sigam ali, @Grazip, né? Graziele Pérez. Não esqueça daquele underlinezinho ali, ó, né? E é tu mesmo, né? Não usa Photoshop lá, tá tudo, né? As fotos. Não, vocês vão reconhecer, a Grazi é assim mesmo. Vocês vão chegar lá e vão, esse aqui é o Instagram da Grazi, né? Mas, assim, o que eu acho da prova de redação é que o bom é que tu estuda geografia, estuda história e tu consegue colocar na redação, né? Eu acho que a teoria para redação é a estrutura do texto que tu tem que saber. Mas no momento que tu tá estudando as outras matérias, tu consegue inserir ali o teu conteúdo, né? Então, eu sempre tentava estudar contextualizando. Um conteúdo de história. Que tema de redação que eu poderia pensar para isso que eu estou estudando, sabe? Para filosofia também. Tudo eu estava sempre pensando em temas de redação e isso me ajudou bastante, sabe? Então, eu gostava muito de escrever, mas eu não sabia a gramática, a estrutura do texto mesmo. Às vezes a Jandira copiava e colava minha redação. Não, essa frase tu coloca aqui, essa frase tu coloca ali. E assim ela ia fazendo, né? O que eu fazia também bastante, eu reescrevia o texto depois que eu recebia a nota. Eu acho que isso ajuda bastante porque tu vai lapidando o teu texto mesmo, né? E aí chega no Enem, tem um tema, pode ser que tu nunca tenha escrito sobre aquele tema, mas tu escreveu sobre um tema parecido, tu usou argumentos que tu pode usar ali. Então a gente tem que pensar um pouco fora da caixinha, né? Não pensar assim, ai meu Deus, eu quero saber qual tema que vai cair. Não existe isso, tu tem que saber a estrutura, montar a tua argumentação. A gente fazia bastante com a Jandira também, de montar esqueleto da redação, que a gente pegava vários temas e eu fazia o planejamento da redação. Colocava o tema, a tese, os argumentos que eu poderia usar naquele tema, e aí eu não escrevia toda a redação, mas eu fazia aquela estrutura ali de planejamento da redação, e eu fiz isso de vários temas. Então, isso me ajudou, porque daí chega, não é uma coisa totalmente inédita, né? E a redação do Enem, ela, se eu não me engano, Grazi, tu tem que propor, né? Intervenção, né? Sim. É isso? Sim, eu já usava assim argumentos que, como é que eu vou te dizer? Eu puxava para a ideia do que eu concordava, sabe? Que é a tese, assim. Eu tinha uma ideia sobre aquele tema, eu concordo ou não concordo. Aí o que eu fazia? Às vezes eu conseguia dados ali no texto de apoio mesmo e colocava para provar, porque a gente sempre falava, tudo que tu fala, tu tem que provar da onde que tu tá tirando, por que isso é coerente. E ali, muitas vezes, no texto de apoio, eu encontrava um embasamento para isso, sabe? Então, quando eu passei, foi a persistência da violência contra a mulher. Então, eu encontrei dados ali sobre os relatos, a porcentagem de quantas mulheres denunciavam,
quantas retiravam a denúncia. E aí eu tentava achar por que elas retiram a denúncia. Porque elas dependem financeiramente dele, porque a sociedade desde sempre foi patriarcal e a mulher se vê dependente do homem. Então tu vai montando argumentações conforme a tua visão de mundo também, né? Desculpa, te desligar meu microfone. Tá, estão me ouvindo bem aí? Eu não sei se não era o meu, não sei se não é o meu microfone, tá dando uns barulhos estranhos aqui. Talvez seja, né? Vocês ouvem os barulhos também? Acho que é o meu aqui. Daqui a pouco vai cair meu sinal. Olha só, gente, uma coisa que eu queria perguntar para os dois que dicas para aquelas disciplinas que a galera tem mais dificuldades? Como é que vocês fizeram, né? Tipo, eu tenho dificuldade, tem gente que tem dificuldade em matemática, tem gente que tem dificuldade em física, tem gente que tem dificuldade na redação, tem gente... no que cada um de vocês teve mais dificuldade e como que vocês lidaram com isso para tentar equilibrar? Porque tu tem que equilibrar os acertos para ir bem no Enem, né? O Lucas vai falar. Então, eu tinha muita dificuldade em matemática, sabe? Mas muita dificuldade mesmo, sabe? E também tinha dificuldade de natureza. Só que eu acho que o primeiro passo, cara, para que você consiga a proficiência em uma determinada matéria é saber que você consegue, entendeu? É saber que dá para fazer, sabe? Não se assustar com a matéria. Eu digo sempre que assim, o primeiro passo para que você seja bom em alguma coisa é você ser ruim nela, sabe? Então, assim, ninguém vai nascer sabendo, não vai ser fácil para todo mundo, entendeu? E, cara, quem consegue chegar num determinado patamar de proficiência passou por muitos percalços, entende? Então, cara, eu consegui fazer no Enem 40 de 45 questões de matemática, eu fiz 909. O Lucas é o gênio da matemática. Não, cara, eu só estudei muita matemática como eu nunca tinha estudado antes, entende? Então, assim, não existe fórmula mágica, sabe? O que existe é você fazer o seu estudo com diligência, com inteligência, com estratégia, sabe? E às vezes, cara, na maioria das vezes, o que funciona é o básico bem feito, sabe? Eu sempre digo assim, quer ficar bom? Pega, lê todo o conteúdo, assiste todas as aulas, faz todas as questões e corrige as questões que você errar. Talvez isso seja aquilo que mudou muito o meu estudo, que é corrigir as questões erradas, tá? Você errou essas questões, você fez uma lista, corrigiu, viu aquelas que estão erradas, cara, corrija. Tenta fazer de novo 2, 3 vezes. Veja a resolução da questão na internet, veja um vídeo de um professor fazendo. Se você tem um professor presencial ou particular, cara, leva a questão para ele. Eu colava muito com o Juca, cara, justamente por isso. Eu passava para cima e para baixo com ele, com questões que eu não entendia, sabe? Dizendo assim, me explica isso aqui, me explica isso aqui. E ele fazendo as questões na minha frente, me mostrando como é que fazia, sabe? Eu tentando fazer de novo. E é doloroso, é frustrante, sabe? Mas você tem que ter paciência para enfrentar isso, tem que estar disposto a isso, sabe? Às vezes eu me planejava para fazer 100 questões de matemática numa tarde e fazia 30, sabe? Porque era muito difícil, sabe? Mas aquelas 30 questões ocupavam a minha tarde. E é o seguinte, melhor você ter constância do que você ter abundância espaçada, entendeu? É melhor que você estude direitinho todos os dias, para você dar um pico alto de rendimento e depois cair. É claro que, idealmente, o que a gente quer é qualidade em alta quantidade, sabe? E é possível isso. É possível você ter um estudo que ele seja muito pesado, sabe? Em termos de horas, em termos de questões, e ao mesmo tempo tenha qualidade. Só que também demora para que você chegue lá. Você tem que insistir. É uma jornada, é um processo, sabe? Vou dizer assim, que no meu auge, cara, eu fazia 300 questões por dia e 2 redações, sabe? Então, assim, cara, isso era muito louco, entendeu? Só que não foi do dia para a noite, entendeu? Eu comecei aos pouquinhos. E às vezes você precisa ter determinadas estratégias, cara. Como é que você faz para aumentar a sua quantidade mantendo a qualidade? Você expande a quantidade um pouco, entendeu? Depois reduz a partir de um espectro de qualidade. E você vai aprendendo como que você funciona dentro de cada matéria. Por exemplo, para mim, era muito fácil conseguir fazer 200 questões de inglês, entende? Porque é uma matéria assim, que eu já dominava, entendeu? Eu fui fazer o meu primeiro Enem sendo fluente em inglês, sabe? Então, para mim, era muito fácil, sabe? Então, assim, 300 questões, 200 questões, ia numa manhã. Aí você faz essas 300 questões da matéria mais fácil.
e você para e pensa, não, eu consigo fazer 300 questões num dia. Talvez não consiga fazer 300 questões de matemática, entendeu? Mas eu estou conseguindo. Bom, então eu vou colocar aqui algumas questões de matemática no meio dessas questões de inglês, sabe? Então você coloca 250 de inglês, 50 de matemática. Você vai fazer os 250 de inglês em uma manhã, entendeu? As 50 de matemática vão ocupar o seu dia, mas no final do dia você fez 300 questões, entendeu? Você aumentou a qualidade, entendeu? E não perdeu quantidade, sabe? Com o tempo você vai todas as matérias, entendeu? Vai aprendendo o seu ritmo, você vai aprendendo que, de fato, física é uma matéria que talvez vá ser um pouco mais demorada para você do que história, ou que você vai precisar ter um trabalho de leitura muito maior do que trabalho de cálculo. Você vai encaixando. Eu começava a ver que, por exemplo, para mim, 100 questões de matemática equivaliam a, sei lá, 200 questões de filosofia, sabe? Então, se eu quisesse fazer essa equivalência, existia, sabe? De eu colocar e encaixar esses números, sabe? Então, com o tempo, você vai conseguindo aumentar a quantidade, mas tem que você manter a qualidade. Mas tem que ter paciência, sabe? Tem que ter paciência, tem que entender que todo estudo é válido, entendeu? Se hoje você acordar com muita preguiça, cara, muita falta de ânimo e tudo mais, cara, tudo bem, você pode tirar um dia para descansar, isso é extremamente válido, todos nós temos que ter um momento de descanso no dia e na semana, tá? Só que é o seguinte, cara, eu sempre chegava ao final dos meus dias de descanso pensando assim, puxa, 5 questões da prova de linguagem, eu não conseguiria fazer hoje. Será que eu não conseguiria? Então, em um dia em que eu não vou render nada, então eu vou fazer o mínimo, sabe? Mas às vezes o mínimo é você fazer muito daquilo que é fácil para você. Só que você também precisa ir bem naquilo que é fácil. Não é só fortalecer pontos fracos. Você precisa fortalecer pontos fortes também, para que eles te segurem. Natureza era um ponto fraco meu, sabe? Matemática era um ponto fraco meu. Humanas, linguagens e redação eram pontos fortes. Então, o que eu fiz? Eu me certifiquei de ir muito bem nessas outras três, para que eu cometesse nos meus pontos fracos, ainda que fortalecidos, pudessem ser compensados, entendeu? E de fato foram, sabe? De fato foram. Você vai percebendo sua evolução ao longo das matérias. Outra coisa que eu acho interessante é você ter uma métrica, é você ter algo parecido com o que eu vou mostrar agora. Você ter um controle do seu desempenho. Esse daqui, pessoal, era o caderninho que eu anotava todo o meu desempenho em provas, entende? Então aqui eu tenho o ano da prova, tá certo? E aqui eu tenho os acertos por área e os acertos totais, sabe? Isso daqui te ajuda a saber como que você tá. Eu anotava também o tempo, sabe? E te ajuda a prever. Porque eu comecei a ver assim, cara, no começo do meu estudo, o total meu do Enem era tipo 120, 130, sabe? E de fato, os meus primeiros 2 anos ali de cursinho, eu acertei 124 de 129 questões, sabe? Agora, conforme eu fui chegando mais perto do topo, eu via que os resultados eles começavam a aparecer, tipo assim, 150, 145, 160, sabe? Muito mais nessa linha. Então eu via assim, cara, não tem. Quando eu chegar no Enem, eu já sei que eu vou fazer alguma coisa perto disso aqui, sabe? Se eu manter a minha mente calma e não acontecer nenhum fator externo, emocional ou imprevisto, vai ser isso aqui. E de fato foi, sabe? Eu tenho ali anotadinho, cara, que em um ano eu acertei 148, no ano 151, eu acertei 149. Acaba que vai valorizando também a tua evolução, né? Com certeza. Quanto tu tá melhorando, quanto tu, né? Porque às vezes a gente desanima, mas vê que tá melhor do que estava antes, né? É um processo. Mas e tu, Grazi? Eu falei bastante agora, eu palestrei agora. Enfim, como é que era para você? Eu peço só um minutinho para vocês. Desculpa, Grazi, te interromper. Só para dizer, o pessoal que está nos assistindo pode mandar perguntas, porque a galera tá mandando aqui, eu esqueci, ó. O Vasco entra e botou. Aê! Olha, ó. Vasco, isso é a pergunta do Vasco. Aí o pessoal do Rabiscos de História lá, que é um canal que eu participo também, assunto importantíssimo. O Renan aplaudiu aqui. O Giba estava falando das questões da matemática antes, daí eles, ó, dá para se entreter e ficar com raiva de tanta questão, né? Aí teve esse rapaz aqui que eu contratei, o Pedro Marques, né?
Sou o melhor professor de história do Brasil. Um X e um refri eu negociei. Pedro, depois tu manda a conta aí que nós vamos acertar. E o Vasco deu uma dica importantíssima para quando a gente acorda sem energia. Se o cara acorda sem energia, põe os dedos na tomada. Né? Meu Deus. E aí, só dizer então, galera, quem tiver alguma participação ou alguma pergunta, né, pode mandar aí que a gente exibe aqui na tela. Isso é legal do StreamYard, né, gente? Tu pode botar a galera ali, a perguntinha na tela, né? Mas, Grazi, como é que tu fez para superar as áreas que tu tinha mais dificuldade? Na verdade, eu acho que eu não tinha nenhum ponto forte, né? Eram todos fracos. Mas... Eu achei que tu ia dizer que tu não tinha... Achei que tu ia dizer o contrário. Na verdade, eu não tinha nenhum ponto fraco. Não. Eu não tinha nenhum forte. Porque escrever mesmo é uma coisa que eu gosto muito, mas eu não tinha noção nenhuma de estrutura de texto, né? Então, mas quando eu cheguei no cursinho, eu achava que a minha pedra no sapato ia ser matemática. E realmente foi, assim, no começo, né? Mas era o que eu mais estudava. Só que eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Eu fiz 3 anos de cursinho. O primeiro ano, eu praticamente só estudava matemática. Porque, igual o Lucas falou, eu ficava tardes e tardes tentando resolver as questões da matemática e não ia pra frente. Só que chega uma hora, o vestibular te cobra de tudo um pouco, né? Então... O que eu fiz? Eu identifiquei no meu a partir do segundo ano, o que faltava mais em matemática para mim. Principalmente matemática básica. Foi no que eu foquei mais. Então, conforme eu fui sanando isso, eu consegui me desenvolver mais em matemática, né? E acho que foi isso. Teve muitos conteúdos que eu vi pela primeira vez no cursinho. Por isso que eu digo que eu não tinha nenhum ponto forte, porque me faltou bastante no colégio. Então, o cursinho começou a nivelar isso. Comecei a entender quais os conteúdos que eu nunca tinha visto. Foi um processo, né? Tanto que eu refiz meu ensino médio, praticamente, né? Sim. E ambos os dois, de vocês, pelo que eu já vi, vocês foram muito analógicos, e isso eu acho interessante no sentido de ter uma planilhazinha escrita, né? Conteúdo, horário. É muito interessante porque a gente vive numa era que esses dias eu estava pesquisando, tem vários aplicativos que organizam. Eu não sei, porque vocês são muito mais jovens do que eu tenho o dobro da idade do Lucas, né? Apesar de eu parecer ter 20 e poucos, né? E assim, ó, só que eu fiquei pensando, cara, é coisa da minha geração. Eu tenho uma necessidade, eu tô aqui falando com vocês, ó, e eu anoto, eu tenho essa necessidade do risco e tal. E eu vejo que por vocês que são bem mais novos, e vocês também têm isso, eu acho que é importante, né, ainda ter os paperzinhos colados, é importante ainda ter um caderno cheio de rabisco, rabiscar horário, rabiscar cronograma de estudo, fazer a tabelinha que nem o Lucas fez. É importante isso? Vocês indicam isso? Na minha visão, se tu tem um aplicativo, daqui a pouco tu pega o celular, tu vai te distrair. Às vezes eu vou fazer uma coisa no celular, eu faço tudo menos aquilo e até esqueço o que eu ia fazer. Então, eu acho que o papel, ele, pelo menos para mim, funcionava para eu não usar o celular e não me distrair, né? Não sei interessante. Assim, a minha questão com isso era por simplicidade, sabe? Tipo, eu não preciso depender de bateria, eu não preciso depender de digitar, não. Eu pego o papel e cara, se eu quiser desenhar, desenho, sabe? Eu posso fazer o que eu quiser ali, sabe? É muito mais fácil, sabe? Eu não tenho que ligar, desbloquear, sabe? Eu gosto das coisas simples, entende? Então, se eu posso fazer uma coisa simples, eu não vou ter, sabe? Para que eu vou ficar me organizando em um monte de aplicativos e perdendo ali se eu posso ter o meu jeitinho de me organizar, sabe? Eu digo assim, você se dá melhor com o aplicativo, usa o aplicativo, sabe? Mas até assim, cara, para escrever textos assim, longos, desses que eu produzo para o Instagram, eu gosto de digitar porque é mais rápido, sabe? Porque a minha letra é muito feia e depois para passar aquilo ali vai ter que ser copiado e colado de qualquer jeito. Então eu vou precisar mesmo usar o digital, então eu vou porque é mais simples, sabe? Agora, assim, se é algo para mim, que eu não vou precisar fazer isso, e que são anotações curtas, sabe? Então eu acabo usando o papel mesmo por simplicidade. E outra coisa, isso daí talvez a galera não perceba. Se eu pego aqui uma caneta, cara, sabe?
e eu escrevo, sabe? Eu desenho letras, eu estou fazendo rabiscos, cara. Só esse movimento aqui, enquanto eu estou fazendo, estou pensando no que eu estou escrevendo, cara, isso ativa muito mais o cérebro do que eu fazer isso aqui, ó, digitar, entende? Então, a sua retenção e as interconexões neurais, elas são mais fortes. E é um hábito que eu tenho até hoje. Vou mostrar aqui para vocês, cara, esse hábito de planejar de agenda é o que eu levo até hoje. Ó. Aqui eu tenho a minha rotina atual, entendeu? Isso daqui eu fiz esses dias, cara. Isso daqui eu fiz esses dias. Tipo, essa daqui é a minha rotina atual. Vocês veem que eu tô acordando 4h30 da manhã. Tipo, isso é coisa de louco, sabe? Mas eu faço, sabe? Aqui, ó, eu tinha aqui a agenda dos podcasts, entendeu? Com o nome dos convidados, sabe? Eu tinha também aqui o controle de todas as provas que eu fazia, sabe? Então, assim, eu prestei vestibular para EAR também, para SpaceX, então eu tinha o controle de todas elas. E tem uma coisa aqui que, cara, talvez seja o meu grandíssimo mural da vergonha, cara, que é o seguinte, são todas as metas que eu não cumpri, cara, entendeu? Tipo, isso daqui são muitos e muitos checklists, cara. Assim, ó, alguns eu consegui fazer, sabe? Mas tem outros aqui que são absurdos, entende? Porque as minhas metas, elas sempre eram muito absurdas. Então, aqui, ó, tá aparecendo aqui na câmera, não sei se dá para ver aqui, ó. Cara, eu queria fazer 600 questões de matemática, 400 de português, entende? Tem muita coisa, sabe? A coisa, ela só piora, sabe? Então, assim, por isso que eu digo que eu tenho por isso que eu digo que eu tenho matéria atrasada até hoje, sabe? Que cada uma dessas aqui é uma doideira. Ó, essa daqui é outra que eu não cumpri, ó. Essa daqui eu não cumpri nada. Olha o tanto de questões. Você soma 130 questões vezes 10 para ver o quanto que não dá, sabe? Cara, aqui assim, ó, cara, aqui, esse daqui eu consegui cumprir, ó, o que tá arriscado. Então, assim, eu gostava muito disso, sabe? Gostava de colocar essas metas até um pouco mais altas. Cumprindo. Tipo, Como, Grazi? Na medicina ele vai continuar não cumprindo. Se avolumam as tarefas, né? E tu, Grazi, tu fazia todo esse checklist aí ou só a lista do mercado mesmo? Porque eu achei que o Lucas ia botar a lista do mercado ali no meio. Eu pensei que daqui a pouco o Lucas bota ali. Não, eu fazia. Até eu fiz um vídeo no meu Instagram explicando a minha rotina semanal, né? Que eu estudava de tarde, que eu tinha de manhã. E aí, à noite, eu fazia minhas revisões, né? E intercalava com exercícios, fazia exercícios finais de semana. A única coisa que eu tinha bem programado era as minhas revisões da noite, assim. Eu estava estudando geografia, estava estudando a apostila 1, eu sabia que, por exemplo, na terça-feira eu ia começar a apostila 2, e aí ia estudando tudo que tinha na 2, sabe? Então, essa ordem eu ia seguindo, estava sempre com conteúdo fresquinho na cabeça, com essa minha revisão da noite, né? Mas era o que eu seguia, assim. E durante a semana era o que eu tinha de manhã mesmo. Sim. E Grazi, outro dia tu me falou que, por exemplo, tu te programava para, por exemplo, no domingo, já sábado de tarde, se não me engano, e domingo ter conexão nenhuma com o estudo, né? Não, então tu fazia tudo programadinho, e eu me lembro que tu falou, tu tinha até horário para ir na academia, horário para fazer outras coisas durante a semana, mas tudo cumpria bem o cronograma para ter uma folga, né? Isso que eu gostei bastante do que o Lucas falou, que às vezes tu fazer o básico, tu fazer o feijão com arroz dá muito certo, sabe? Então eu estudava de segunda a sexta bem focada, e sábado de manhã, às vezes eu fazia as provas, e aí a partir de sábado de tarde já era minha folga, porque a gente tem que ter esse tempo. Eu lembro que uma vez, isso quem me ajudou bastante foi a minha psicóloga do cursinho. Eu lembro que um dia eu falei para ela assim, tá, mas a minha hora de descanso não tá no horário que eu vou pra academia, por exemplo, sabe? Foi a dica? A dica? Isso. Aí ela falou, não, Grazi, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tu vai ter o teu horário da academia durante a semana, mas tu tem que ter uns horários para te não fazer nada, absolutamente nada. Olhar TV, enfim, fazer o que tu quiser, ir numa festa no sábado. Então, assim, eu me organizava. Às vezes, tinham finais de semana que eu tirava para fazer a prova do Enem. Aí eu ficava sábado e domingo como se fosse a prova do Enem. Mas daí era uma escolha. Ou quando eu ia viajar, ia passar um final de semana inteiro fora. Aí um final de semana antes eu não me importava de ficar estudando. Porque é uma coisa que me dava mais confiança, sabe? Às vezes eu pegava um livro didático para ler o capítulo, para aprofundar, para fazer um resumo. Então isso me deixava mais confiante, sabe? Então eu não me importava ficar um final de semana. Mas não foram muitos que eu fiz isso, assim.
Sim. E Grazi, durante da segunda a sexta, que era a tua rotina mais regular, tu ia na aula de manhã, fazia o que de tarde e o que de noite? De tarde eu estudava o que eu tive de manhã. Se eu tive 2 períodos de história de manhã, eu estudava esses 2 períodos, cronometrado com o tempo que eu tive de aula de manhã, eu fazia de tarde. Então era o momento de eu fixar o conteúdo que eu tive de manhã. No meu terceiro ano de cursinho, eu fiz uma turma que era revisão, então não era muito aprofundado o conteúdo, era... às vezes tinham períodos até que a gente fazia exercício na aula. Então, de tarde, pegava aquele período para fazer exercícios referente àquele conteúdo. Então, eu sempre repetia de tarde o que eu tinha de manhã. E aí, só que se eu fizesse isso, eu teria visto o conteúdo uma vez no ano. Porque, por exemplo, tive Revolução Francesa de manhã, a turma que eu fazia era anual, eu não ia ter essa aula de novo. Então, eu ia chegar no final do ano e não ia lembrar mais do que eu tive. Então, o que eu fazia? De noite, eu estava sempre fazendo as minhas revisões, que eu ia revisando toda a geografia, toda a história. Claro que eu levava alguns dias para terminar essa revisão, mas eu pegava sempre o mesmo material das revisões, que eu acho importante isso, e aí acabava que aquilo, às vezes, eu lembrava até tal conteúdo, eu lembrava da imagem que tinha na apostila. Então, eu ficava com uma memória visual também, sabe? Eu gostava também, às vezes eu estava na academia, quando eu estava muito pilhadona, assim, de estudos, eu escutava também uma videoaula, alguma coisa assim, sabe? Eram coisas que me ajudavam. Também eu acho muito importante a gente ir treinando a nossa mente, né? Na academia, às vezes, assim, tu aumentava o peso, eu pensava, olha, eu consigo, viu que eu consigo e tal. Então, eu já ia sempre pensando, eu estava preparando a minha mente, mas eu também estava preparando o meu corpo, sabe? Então, eu acho que isso é importante. Quando tu faz uma atividade física, tu vai conhecendo teus limites também, né? Que massa. E, Lucas, e tu tinha uma atividade parecida, assim, uma regularidade no sentido de, como a Grazi, de manhã aula, de tarde revisão. Como é que era a tua realidade? Então, o meu estudo ele era planejado praticamente dia após dia, semana após semana, sabe? Eu gostava de trabalhar em prazos um pouco mais curtos, sabe? Então, eu sabia o que eu iria fazer naquela semana e o que eu iria fazer naquele dia, mas sempre me guiando dentro do que era estar em dia com o conhecimento, sabe? E, tipo, eu sei onde eu preciso chegar, sabe? Então, eu tenho que saber o que eu vou fazer a partir dali, sabe? Se eu sei que eu tenho que ficar bom em física, se eu sei que eu tenho que aumentar os meus acertos nessa matéria, então eu vou definir o que precisar ser definido para fazer com que isso aconteça. Eu vou explorar todas as possibilidades, sabe? O meu estudo ele era muito baseado assim em questões, sabe? Eu não gostava de contar horas, sabe? Ele era muito baseado em simulados e tudo sempre ajustado de modo a aumentar o número de acertos, entende? Mas assim, eu tinha o meu momento assim de ir para academia. Na verdade, eu ia para academia 2 vezes por dia, sabe? A primeira vez eu ia com o meu professor de matemática, inclusive, sabe? Tipo, eu ia com o João, não com o Juca, o João Com o que João, com o João. é praticamente filho do Juca, assim. Cara, tipo, um dia eu fui de regata no cursinho e ele falou, tipo, tu gosta de fazer academia? Eu falei, eu gosto, vamos marcar um treino junto, vamos. Cara, o João, ele acorda mais cedo do que eu, assim, sabe? Então, tipo assim, 6 horas da manhã ele tava passando na minha casa para ir buscar pra gente ir pra academia, sabe? Tipo, só dava eu e ele na academia naquele horário. E aí, assim, cara, beleza, eu ia pra lá, era um momento bacana, assim, que tipo, desenvolvi uma relação legal com os professores e isso me aproximou até da matemática, sabe? Só que é o seguinte, cara, o cursinho terminava às 10h30 a aula e a academia fechava às 11h30. Mano, 10h30 eu não vou mais estudar, sabe? Acabou, sabe? Já estudei o dia inteiro, sabe? Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pra academia, vou ficar muito cansado, chegar em casa, só tomar um banho, comer e dormir, sabe? Então, tipo, eu fazia, tipo, 2 treinos por dia, assim, meio que, sabe, na loucura, entendeu? Tipo, eu digo para as pessoas, cara, muita coisa que eu falo, assim, não precisa limitar, entendeu? Sabe? Tem muita coisa que é o seguinte, existem vários jeitos de fazer a coisa acontecer, entendeu? Assim como não existe um único modelo de redação que leva ao 1000, você copiar a rotina de uma pessoa, cara, isso é o que servia para mim, entendeu? É o que eu fazia, sabe? Mas não necessariamente você fazendo isso vai ser aprovado, entendeu? Sabe? Você tem que saber o que funciona melhor para você. Agora, assim, descanso é fundamental e uma coisa que a Grazi falou que é muito interessante. Você fazer a transfiguração do que é o mundo físico para o mundo intelectual, sabe? Então, você
sabendo que consegue levantar mais peso na academia, você sabe que você consegue fazer uma questão a mais, sabe? Inclusive, isso é algo que o Paulo Musi, cara, que é um médico que eu admiro demais, assim, ele tem bastante influência no meio fitness também. Ele começou na medicina por conta da musculação. Ele falava assim, cara, se um dia eu deixar de fazer qualquer uma das coisas grandes que eu quero fazer na minha vida, eu sei que esse dia vai começar pelo dia que eu desisti de fazer uma repetição a mais, sabe? Então eu estava o tempo todo mentalizando essas coisas, sabe? Eu, na verdade, eu descontava na academia todo o meu ódio que eu tinha pelo Enem, sabe? Então, assim, cara, eu montava uma barra, tipo, com 100 quilos, assim, cara, para fazer um levantamento de terra, sabe? E aquilo era uma coisa que eu tinha uma dificuldade extrema e que me causava muita dor. Cara, eu levantava, juro pra você, isso é meio doido, mas eu levantava aquela barra pensando que aqueles 100 quilos eram um Enem, sabe? E eu sempre fiz uma analogia muito grande com isso, sabe? Tanto que grandes inspirações minhas sempre foram atletas, sabe? Sempre foram atletas. Porque eu pensava assim, cara, alto rendimento é alto rendimento, entendeu? Então, se esse cara, ele emprega uma determinada mentalidade para que ele consiga ser um atleta melhor, essa mentalidade pode ser universal para que eu consiga ser um estudante melhor, sabe? E fazer essas conexões me ajudava demais, cara. Acho que isso é importante definir, assim, que sendo atleta, não, o foco é fundamental, né? Essa questão de ter bem claro o que quer, de saber o que está enfrentando, né? E o Lucas, quando ele estava pegando peso com raiva, é como quem está se preparando para uma luta. E é uma luta, né? Com todo mundo. Gente, eu só tenho dois comentários aqui para colocar na tela. Um que é importante ser colocado aqui, que é do Luiz Gustavo. O tempo passa e o Bussunda é cada vez mais lindo. Peraí, só um pouquinho. Ele é meu amigo, Luiz Gustavo. Ah, é? Sim, o Luiz Gustavo foi meu aluno, Luiz Gustavo. Foi meu aluno. O Luiz Gustavo marcou na. E é uma pergunta aqui agora para vocês. Luiz Gustavo, obrigado. O X e um refri, tá? Já acertado ali. X do Negão, vamos fazer aqui na frente do Marista. Tá ali resolvido ali, tá? E aqui a pergunta agora do Leonardo Santos, né? Vale a pena focar mais em exatas e redação do que nas demais matérias na reta final? Abraço a todos. Lanço a braba para vocês dois aí, que são os experts. Eu acho que eu não... Vamos lá. Fala aí, Lucas. Fala, Grazi. Não, fala. Vamos primeiro, vai. Não, eu acho que eu não conseguiria deixar de lado, assim, todas as matérias. Eu ficaria com consciência pesada. E aí talvez eu chegasse na prova um pouco nervosa. Então, eu acho que tu tem que ter um equilíbrio, assim, um pouco. Porque todas são importantes, né? Luquinhas. Então, cara, de novo eu faço uma analogia com o fisiculturismo, cara. É o seguinte, dentro do fisiculturismo você precisa ter uma proporção estética, sabe? Ou seja, não basta ter um corpo extremamente grande, aquilo precisa fazer sentido. Então, quando um atleta, digamos que ele tem as pernas grandes demais em relação ao tronco dele, sabe? Que ele parece um canguru, sabe? Esse cara, ele vai parar por um tempo de treinar tanto perna, entendeu? Ele vai fazer um treino muito mais leve e vai intensificar as partes superiores para deixar tudo igual, sabe? Aí que vem a questão. Vale a pena ou não vale a pena? Depende do seu caso, entendeu? Você é o mestre das humanas e é horrível em matemática, entendeu? Sabe? Se esse for o seu caso, talvez valha a pena. Agora é o seguinte, você vai deixar de estudar? Não. Assim como o atleta, ele não vai deixar de treinar aquele músculo que é forte, porque senão ele churria. O que você vai fazer? Se você parar de estudar hoje, qualquer coisa, por melhor que você seja, você vai perder a mão. Entendeu? Você vai esquecer. Então, você precisa fazer vamos dizer assim, um treinamento de manutenção dentro daquilo. Se você é o mestre das humanas, cara, você já sabe que você está acertando muito em humanas. E eu digo assim, mano, mais de 40, pelo menos, sabe? Se tá acertando de 38 para baixo, cara, tu não é mestre em nada, entendeu? Tipo, pra medicina, tipo, que o nível é, tipo, virar na utopia de 100%, não dá para deixar. Mas agora, assim, cara, se tá acertando mais de 40 ou 40 para mais, faz um estudo mais leve baseado em provas anteriores, entendeu? Tipo assim, o meu estudo de humanas vai ser fazer várias provas de humanas do Enem, várias provas de humanas de universidades parecidas e corrigir as questões erradas, tá? Você vai para essa prova já sabendo que você vai acertar muito, mas você está ali para buscar aquelas duas questões
que você ainda não sabe, entendeu? Isso é fortalecer os pontos fortes, entendeu? Ao passo que, bom, você não está estudando 3 horas de uma matéria que você já sabe. Você está abrindo espaço para fortalecer os seus pontos fracos. Então, às vezes, assim, se é uma matéria que você sabe, cara, eu cheguei ao ponto de conseguir fazer uma prova de humanas em 18 minutos, sabe? E acertar 40 questões, sabe? Ao passo que para matemática, cara, eu levava, tipo, 1h30, 2, 3 horas. Então é o seguinte, cara, eu vou fazer uma manutenção das humanas, entendeu? Então eu ainda consigo colocar um volume gigante de humanas em 2, 3 horas ali do meu estudo. Pode ser um momento que eu já estiver mais cansado. Eu mato 90 questões de humanas, 90 questões de humanas em um dia. É algo realmente muito, muito volumoso, sabe? Então você consegue dar quantidade para o seu estudo, ao passo que você vai buscar a qualidade. Deu problema no Lucas lá. Para que aquilo. Lucas, deu uma travadinha aí, deu uma travadinha nos teus últimos 15 segundos. Tá, vamos voltar então. Então é o seguinte, eu fazia tipo 90 questões de humanas, cara, que eram matérias fáceis, entendeu? Se você consegue fazer aquilo rápido, entendeu? 90 questões de humanas em um dia é muita coisa. Você iria demorar no dia do Enem 4 horas para fazer essa prova. Então você pega uma equivalência de 4 horas em 2 horas em 50 minutos, entendeu? Então você pode contar que você estudou 4 horas enquanto tem estudado 15, 20 minutos, 50, sei lá. Sabe? Beleza. Você vai manter uma alta qualidade. Então, a quantidade, ela precisa ser atrelada à qualidade, entendeu? Então, a qualidade do seu estudo vai estar em buscar aquelas 2 questões a mais que você não sabe. Que é para gabaritar essa prova lá no dia, entendeu? Porque você quer isso. Você quer fortalecer os seus pontos fracos, mas você quer gabaritar aquilo que você é bom, entendeu? Para que aquilo te fortaleça. Ao passo que reserva, então, o seu dia para fazer um estudo realmente muito mais aprofundado, muito mais pesado de matemática. Então, eu vou estudar matemática, eu não preciso, de repente, pegar tantas questões, mas eu vou pegar poucas questões e estudar durante horas, destrinchando todas aquelas questões. Isso é um estudo aprofundado. É você entender o mecanismo de cada coisa. É você pegar um conteúdo, cara. Se eu pego, cara, função exponencial, eu sei que determinadas modificações na minha fórmula vão promover mudanças gráficas, entendeu? Então, eu preciso saber em quais dos elementos da fórmula promovem que tipo de alterações gráficas, entendeu? Quando eu reconheço uma alteração gráfica, eu preciso saber o que aquilo significa, entendeu? Eu vou dar um exemplo muito claro. Quando eu tenho uma função de segundo grau e eu sei que o meu delta deu igual a 0, então eu sei que o meu gráfico ele vai ter apenas um ponto de intersecção com o eixo das abscissas, entendeu? E que, via de regra, ele vai ter essa forma aqui, ó, sabe? Vai ter essa forma aqui. Então eu tenho que saber as 2 coisas. Que o meu delta deu igual a 0, eu vou identificar um gráfico assim, pá, é esse. Eu recebo um gráfico desse jeito, eu tenho que saber que o delta dessa equação vai dar 0. E que isso tem uma série de implicações naqueles elementos. Eu posso ter que o meu elemento C, ele é 0, e por isso o delta dá 0, porque eu vou ter que multiplicar tudo pelo elemento C. Então, B ao quadrado menos 4, entendeu? Sabe? Então, você precisa aprofundar o seu estudo, certo? Você precisa se conhecer. Essa é a importância do autoconhecimento. Então, assim, vale a pena ou não? Depende. Você precisa se conhecer e precisa estudar o seu caso. E mais do que isso, evolução exige adaptação. O que eu quero dizer com isso, cara? O nosso pé, entendeu? O exemplo mais clássico disso. O seu pé, ele evolui, ele cresce de tamanho, sabe? O que isso demanda de você? Que você adapte o seu calçado a ele, entendeu? Você precisa pegar um calçado maior, sabe? Evolução demanda adaptação, sabe? Da mesma forma que é o seguinte, quando eu fiquei muito proficiente em matemática, o meu estudo ele precisou modificar de quando eu era raso naquilo, entendeu? Sabe? Você precisa estar constantemente mudando o que você está fazendo, sabe? Isso vai te levar a um ponto de constante desconforto produtivo, sabe? Um desconforto produtivo vai fazer com que você entenda o que está acontecendo. Porque é barbada, cara, você sair do 0 para o 80%. Entendeu? Eu não saber nada, de repente adquirir muito conhecimento, até porque as matérias do Enem, em sua maioria, são matérias tranquilas. Entendeu? Você tem ali 15, 30% de conteúdos difíceis ou de abordagens complicadas, entendeu? Agora, cara,
Quando tu chega em 38 questões, é um sacrifício para chegar em 40, entendeu? E do 40 para o 45 é um sacrifício triplo, entendeu? Então, o seu estudo ele vai ser diferente, em diferentes etapas da sua evolução, sabe? Mas você só vai saber que isso está acontecendo se você tiver métricas para isso. Então, você precisa estar constantemente tendo um controle, tá certo? Fazendo o controle de quantos acertos você tem, e mais do que isso, análise de erros. Isso é uma coisa muito importante. Você vai corrigir a sua prova, cara, você vai ver lá na prova de matemática, que você errou uma questão de logaritmos. Na próxima prova de matemática que você fizer, você vai ver que você errou de novo logaritmos. Você sabe que não sabe logaritmos, então. Mas existem 3 estágios do erro dentro do que constitui um erro de uma questão, cara. Que é você olhar para aquilo e entender em qual etapa e do porquê que você está errando. Você errou aquela questão porque você não sabe nem que conteúdo é aquilo, você não sabe me dizer o que é aquilo, então você está no estágio 1 do erro. Você não sabe nada. Você errou uma questão de logaritmos. Você sabe me dizer que é logaritmos, mas que você não sabe, você não tem o conhecimento para fazer aquilo, então você está no estágio 2. Você já sabe aonde você vai buscar a informação para o seu conteúdo. Agora, o estágio 3, que é a transição para o acerto. Eu sei logaritmos, eu sei o que é, eu consigo me virar com algumas questões, mas essa questão específica eu não sei. Algumas abordagens eu não sei. Então você vai ter que ver, dentro de logaritmos eu estou errando o quê? Porque, de repente, hoje eu errei uma questão de logaritmos e amanhã eu acertei. Só que logaritmos cai todo ano, porém, como eu falei, abordagens diferentes. Então, esse ano podem ter cobrado gráfico. Ano que vem podem cobrar fórmula. Então, você vai reparar, eu estou errando logaritmos, mas é só questão de gráfico de logaritmos. Então, você vai precisar pegar uma lista de questões só sobre gráficos de logaritmos. Você vai precisar voltar na parte do conteúdo que é só gráfico e estudar aquilo. Então, você vai refinando, lapidando e tapando lacunas de conhecimento. Só que isso tem que ser um acompanhamento dia a dia, entende? Não dá para você se manter fixo. Eu acho que é isso, cara. Não querer ser tão imediatista também, né? Eu acho. De tipo assim, esse Enem eu tenho o que eu foco mais e vai ser esse que eu vou passar, sei lá, sabe? Eu acho que ser muito imediatista. Eu sempre fiz a minha aprovação como um projeto, sabe? Eu acho que, principalmente quem quer os cursos mais concorridos, tipo vocês que fizeram medicina, são poucas as pessoas que passam na primeira prova, né? Então, tu tem que entender, até essa questão do Lucas falou, desde compreender onde é que tu errou e ver qual é a etapa do erro, tu tem que ir evoluindo nesse sentido. Agora, ainda dentro do que o Leonardo tinha falado, só vou colocar a pergunta de novo na tela aqui, que ele te pergunta, vale a pena ficar em exatas e redação? Eu acho que o que a galera às vezes não se liga é que o melhor mesmo para a prova do Enem é dividir nas 5 áreas. Não focar especificamente em nenhuma, como vocês dois colocaram, tem que ter um equilíbrio nas áreas, mas nunca esquecer que, por exemplo, matemática corresponde sozinha a uma área. Então, matemática é uma matéria que, de repente, não é legal tu abandonar, assim, porque eu já sei tudo de matemática. Aí tu tá colocando em risco 25% da tua nota, 20% da nota, perdão, do Enem. A redação tem muita gente que, até por peso de alguns vestibulares mais antigos, que a redação não era lá tão importante, não se dão conta que a redação é 20%. Tem muita gente que acha que são só 4 áreas, né? Que a redação tá legal. Não, a redação é uma área própria, Grazi. Não, que assim, eu não vejo uma pessoa indo bem na redação sem estudar as matérias, por exemplo, estudar geografia, estudar filosofia, porque eles te cobram que tu insira aquele conteúdo ali, né? Que tu tenha conhecimento. Exato. Então, não tem como. Vou colocar a pergunta do pessoal do Rabiscos aqui, ó. Bussunda, pergunte se vocês gostavam de estudar história. Eu gostava. Né? Importante. Até hoje eu gosto de estudar história. Esses dias a Grazi estava me mandando no privado ali perguntas sobre as bruxas, a Grazi estudando as bruxas aí. Olha só o Luiz Gustavo aqui, top X do Negão. X do Negão na Floriana, em frente ao Marista, a partir das 19 horas. Depois eu vou mostrar pro Negão, o Negão vai me dar um X grátis, né? Por causa dessa publicidade. Alô, X do Negão, se você quiser nos patrocinar aqui, entendeu? Estamos abertos para negócio. Então,
A Grazi está em Cachoeira. E não, Cachoeira é perto. Depois, quando voltar às aulas, está em Rio Grande, né, Grazi? Aí complicou, negão. Queridos, acho que nós vamos ter que dar os encaminhamentos finais aqui. A gente já passou de 1h10. E aí eu queria só a palavra final de cada um de vocês aí, alguma dica complementar e aquelas coisas de abraços, beijos, minha mãe e meu pai para você, aquelas coisas anos 90, né? Lucas, começa aí, depois a Grazi faz o grão finale, né? Então, né, Bolsonaro, eu queria começar aqui te agradecendo pelo convite, sabe? É sempre um prazer aqui estar contigo. Tu é um cara que eu sou muito fã, que me ajudou muito na minha preparação, então hoje estar aqui é um prazer. Queria agradecer também a Grazi, que já fez uma live comigo. Pessoal, quem quiser ver a nossa live, vai lá no perfil da Grazi, tá certo? Foi muito legal. Tá? Queria dizer para vocês assim, ó, que foi um prazer estar aqui compartilhando conhecimentos. Tá? Quero fazer minha propaganda aqui, segue o meu Insta, escuta meu podcast, me segue lá no Telegram, enfim, em todos os lugares, tá certo? E dizer para você, cara, o mais importante de tudo, cara, é você nunca desistir, entendeu? Se você não passar esse ano, cara, e você tem certeza de que o que você quer é você conseguir, tá certo? Não se contenta com menos do que aquilo que você não passa um dia sequer sem pensar, entende? Insiste, cara. E outra coisa, busquem a melhoria constante, tá? Se você tiver o tempo todo se perguntando como é que você pode ficar melhor, invariavelmente, de tanta cabeçada que você vai dar, você vai chegar em algo que vai funcionar demais para você. Entendeu? Então, assim, não desistam jamais e não deixem ninguém fazer com que vocês desistam, entendeu? Vocês são responsáveis por chegar onde vocês querem chegar, entendeu? Todos os fatores externos, eles estão aí para nos atrapalhar, entendeu? Tudo joga contra nós, todos os dias, entendeu? Todo mundo tem dificuldades e impedimentos, cada um tem o seu, entendeu? Mas você sempre pode fazer alguma coisa você pode fazer para se mover numa direção melhor, sabe? Então, não fica abatido, não se deixa abater, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que essa jornada de vestibulando é algo terrível, entendeu? Que muitas vezes a gente tem que lidar com fatores que são extravestibular, que nos tiram um pouco de energia mental, entendeu? Só que assim, cara, mantenha sempre o seu bloco emocional firme e forte nisso, tá? Mantenha-se firme dentro do seu propósito, tá certo? E faça tudo, sempre da melhor maneira possível, tá certo? Isso é clichê de dizer, mas, cara, entrega o teu melhor em tudo que for fazer, cara, entendeu? Se vai fazer alguma coisa, se te propõe a fazer alguma coisa, faça bem feito, tá certo? E você vai conseguir chegar nos seus objetivos com certeza. É isso. Grazi. Então, a gente até gravou um vídeo, né, para o Enem 365, que eu contei um pouco da minha história, olhem lá. Então, tá aqui no canal, gente, é só catar aqui nos vídeos, tá com a Grazi ali. Então, quando eu decidi que eu queria fazer medicina, eu recebi muitos olhares, muitos comentários negativos, e era uma coisa que até eu não acreditava muito de começo, mas tinha aquele sonho dentro de mim, né? Então, quando a gente sonha alto e trabalha e caminha em direção àquilo, as coisas começam a acontecer, né? Então, é possível, sabe? Eu acho que se eu fosse quando eu estava no ensino médio ali em escola pública, talvez eu não tivesse esse entendimento, sabe? Mas no momento que eu encontrei pessoas que foram me ajudando, encontrei o cursinho que me apoiou, encontrei a psicóloga, que eu fui vendo quais eram as minhas dificuldades, eram emocionais, eram de conteúdos. Então, tu vai fechando esses problemas assim que tu vai encontrando e tu consegue, sabe? No final sempre dá certo. Tem um professor do cursinho que sempre dizia, só não passa quem desiste, né? E eu acho que é bem isso. Às vezes eu chegava lá no cursinho, olhava para o lado, tinha pessoas que já tinham passado em tantas particulares, tinham pessoas que tinham estudado em colégios bons, mas em nenhum momento eu deixei isso me abater, sabe? Eu pensei assim, não, o que eu tenho que fazer para passar? Quando eu chegar vai ser uma prova individual e o que eu preciso fazer para passar? E eu fui cada vez me aperfeiçoando mais nisso. Fui trabalhando meu mental, meu corpo, fui estudando bastante, tendo rotina, e a coisa aconteceu, sabe? Quando eu cheguei lá na FURG, era o lugar dos vídeos que eu olhava de formatura, do lugar que eu sonhava estar. Então,
a nossa cabeça, ela é muito louca, ela trabalha tanto pro bem quanto pro mal, né? Então, eu acho que vai tornando físico esse teu sonho, vai acreditando que é possível, porque dá certo. Muito bem. Eu gostaria de agradecer vocês dois, seus queridos, né? Eu não sei o que o futuro lhes reserva, mas por enquanto eu tenho orgulho já de vocês e agradeço muito por participarem aqui do canal e vocês que chegaram até aqui assistindo o vídeo, galera, também obrigado por estarem aqui, quem assiste agora. Tem uma galera que não ia poder assistir, que me falou que ia assistir depois, me perguntou, o vídeo está aqui. Tem os vídeos com a Grazi, tem vídeo com o Lucas também no nosso canal, só procurar lá, dicas e motivação, mostrando história de vida, é muito bacana e é isso que eles falaram, não desistam, né? A gente tem sonhos, a gente tem que correr atrás dele, nada vai vir de mão beijada, nada vai vir de mão dada, sem esforço não há recompensa, não adianta, né? E outra, Grazi? Quando a gente chega na faculdade, a gente não fala sobre o cursinho, sobre quanto tempo fez, sobre... Esse não é o comentário, não é o mais importante, né? A gente tem vergonha de fazer cursinho. Não, Grazi, a gente, a primeira coisa que a gente faz é dar a camiseta do cursinho para a campanha da Agasalho. Não, cara, mas tu viu que eu tenho a camiseta. Não, tu é uma exceção, eu tô falando da maioria da galera, tá? Porque a gente é um limbo. A época do cursinho é um limbo. A gente não tá em lugar nenhum, a gente não pertence a nada. É um limbo que às vezes a gente pensa, meu Deus, quanto tempo eu tô aqui, mas depois não faz diferença. Tu tá lá fazendo o que tu gosta. Mas é bom tu falar isso, porque é o seguinte, a galera se sente sem chão, às vezes, nessa transição, tá? Quem saiu do ensino... A maioria das pessoas que fazem Enem já completaram o ensino médio, né? A grande maioria já completou o ensino médio, então ela se sente sem lugar algum. E é bom saber, pô, a Grazi ficou 3 anos, o Lucas também, acho que foi 3 anos, Lucas, sem 4 anos, né? Então a gente fica, às vezes, nessa transição, a gente fica nesse meio campo, tá, gente? Então é normal e precisa ter tranquilidade. Vejam eles aqui, jovens e belos e felizes e plantando, né, o futuro deles, mas depois de lutar, depois de insistir. Certo, meus queridos? Se inscrevam no canal, participem. A gente está toda terça e toda sexta aqui no Enem 365. Eu sou o Bussunda, o Lucas e a Grazi estiveram aqui. Talvez no futuro eles apareçam de novo aí. Certo, gente? Tchau para todos. Tchau.